Olá Inês, antes de mais obrigada Olá. por estares a dar esta entrevista aqui à Magafone. Nada, obrigada eu pelo convite. Eu começava por perguntar, sempre quiseste ser mãe? Sim, sim, isso é uma ótima pergunta. Eu lembro-me desde pequenina de adorar brincar com as bonecas e quando comecei na adolescência, quando começava a ter namorados, eu sonhava, tinha sempre aquele sonho do príncipe encantado. Pronto, as minhas amigas, depois eu entrei nos 20 anos e comecei na altura com um namorado muito a sério, tudo muito sério, e diziam que eu gostava muito de brincar às casinhas. E por isso, pronto, eu sempre tive muito esta vontade de criar uma família. Ou seja, de ter a minha família e também, se calhar, um bocadinho aos olhos da minha família, pronto, que eu desejo ter tão boa como a minha, não é? E, portanto, eu sempre quis ser mãe, desde que me lembro. E lembro-me que depois tive uma fase em que eu tinha eu tinha uma lista dos meus desejos, que fiz mais ou menos com 17 anos. E dizia lá, um dos desejos era ser mãe aos 21. Ou seja, que era a idade que eu achava, com aquela idade, não sabia nada da vida, porque a minha mãe tinha metido aos 20. Então eu dizia, porque eu quando for mãe eu quero ser uma mãe jovem, porque eu e a minha mãe damos-nos, pronto, temos as nossas coisas, mas temos uma relação muito próxima porque temos uma idade muito próxima, porque temos 20 anos de diferença. Mas eu não fui programada, eu enquanto filha. Mas pronto, eu como gostava tanto, e gosto tanto da relação que a minha mãe e o meu pai tinham comigo, que são pais jovens, também queria ter isso com os meus filhos. Ou seja, esta influência que os nossos pais têm em nós, que é enorme, não é? Pronto, entretanto a vida desenrolou-se e não foi aos 21 anos, mas foi aos 25, quase 26. Mas pronto, tudo já muito mais programado e pensado, e eu lembro-me de ter para aí uns 19 anos e a minha mãe dizer-me: "Oh, Inês, espera, mas a vida não é o amor e uma cabana." Eu lembro tão bem desta frase e eu dizer: "É sim!" Portanto, eu sempre tive muito esse desejo. E que ideias erradas tinhas sobre a maternidade antes de seres mãe? Eu acho que não eram ideias erradas, eram ideias mais tradicionais. Ou seja, não tinha tantos conhecimentos como tenho hoje, da importância de determinadas pedagogias, e que desde que fiquei grávida, mas mesmo depois no período da gravidez foi mais a preparação para aqueles primeiros meses. Então eu fiz muitas pesquisas sobre os primeiros meses e depois ao longo, isto é sempre uma descoberta, comecei a querer saber mais sobre determinadas pedagogias e quais é que eram os inputs que nós podíamos dar à Margarida para que ela tivesse um desenvolvimento mais saudável, e portanto eu acho que foi um bocadinho isso. Havia coisas que eu achava que eram de uma maneira e que depois comecei a ler sobre, afinal não é bem assim, do género, por exemplo, a mim, enquanto não mãe, achava sempre, quando via uma criança a chorar no meio da rua, pronto, achava que os pais, pronto, isto é mesmo aquela cabeça de quem não é mãe, não é? Mas porquê é que o pai não faz nada para a menina se calar? Porquê é que está ali e só está ali a falar, ela não se cala? Pronto. E depois também me fazia muita confusão quando via pais a gritar com as crianças no meio da rua, ou seja, havia estes dois extremos. E então eu própria, enquanto não mãe, não sabia muito bem depois como é que nós havemos de saber lidar com isto. E depois ser mãe percebi que aquele pai que estava com mais calma e que não estava a dizer grande coisa à criança, se calhar estava mais certo do que a outra mãe que estava ali a dar uma importância tão grande aos berros de uma forma tão exagerada. E portanto eu acho que é um bocadinho por aí, eu acho que é muito a nível de pedagogia, que eu tenho aprendido e aprendi também para mim, porque ao ser mãe é uma descoberta não só a nível da maternidade, mas uma descoberta pessoal também.
sobre aquilo que realmente somos e o que é que realmente faz sentido para nós. E que é muito interessante. Sentes-te uma pessoa diferente, ou antes e depois de ser mãe? Sinto e não sinto. Ou seja, eu sinto-me mais consciente, diria. Ou seja, mais centrada naquilo que faz sentido. Eu ainda no outro dia estava a ver um vídeo, dizia, depois de nós sermos pais, o tempo que temos, e que nós não podemos perder tempo. Porquê? Porque esse tempo que nós estamos a gastar em coisas que não interessam é tempo que nós temos a menos para estar com os nossos filhos. E portanto, eu acho que ser mãe faz com que eu fique mais centrada naquilo que eu desejo e ser mais focada, e isso tornou-me, ou seja, tornou-me diferente. Não diferente no sentido de continuar a adorar ter jantares, divertir-me, dançar, ou seja, eu não quero que aos 12 anos, digamos assim, que a Margarida olhe para mim e não veja aquilo que eu sou, que é divertida, espontânea, as minhas qualidades de jovem, digamos assim, que eu acho que não são de jovem, são da vida, mas que infelizmente, às vezes por via das circunstâncias da vida, muitas mães o perdem, e perdem essa identidade. Porque já não são tão divertidas, porque estão tão preocupadas em ser as mães perfeitas, digamos assim, que perdem às vezes essa essência. Então, nós fazemos mesmo questão, estamos a ver qualquer coisa, de pôr-nos a dançar, de brincarmos, de levar a Margarida para jantares, almoços, porque isso é aquilo que nós somos e nós não queremos mesmo perder isso. E a pandemia já nos tirou tanto isso, não é? E ela cresceu quando tinha 11 meses, quando isto tudo começou, e durante este tempo todo, com todos os cuidados e precauções, quando foi mais seguro, nós tentámos diverti-la, porque já tivemos casamentos, este ano tiveram 3 casamentos, portanto ela passou a saber perfeitamente o que era um casamento e uma festa, e eu acho que isso é muito importante para ela ter essa energia que também é nossa. Lembras-te do dia em que descobriste que estavas grávida? Como é que te sentiste? Lembro perfeitamente de ter, não sei, dia 26 de agosto, acho eu, e eu lembro no dia antes, estávamos na praia e eu disse, olha, não sei, estou com um feeling que é desta, mas não sei, pá, se calhar não. E o Gonçalo olha para mim e diz-me assim, estás grávida? E eu, opa, não comeces com essas coisas, tu não sabes nada, não comeces. E antes ou seja, de sabermos que eu estava grávida da Margarida, eu já tinha feito alguns testes, não é? E era sempre eu que os ia comprar, ou seja, era eu que ia à farmácia e comprava. Daquela manhã, depois desta tarde, eu acordei e disse, Gonçalo, vai tu à farmácia, que é na rua de cima, vai tu à farmácia e vai tu comprar. Ainda me lembro, fui à farmácia, atirou-me o teste pela janela e eu fui fazer. Eu lembro-me eu acho que é muito engraçado, porque eu não consigo, eu não gravei, nem fiz nada disso, na altura não pensei, hoje agora quando for o próximo eu vou gravar, porque eu vou querer ver a minha cara, porque eu lembro-me de deixar aquilo em cima do banquinho, disse, não, agora vou ter que esperar. Fiquei ali à espera, pode ser que está a dar, mas pode não ser, está totalmente certo, não sei o quê, e depois, porque ele comprou. Eu nunca tinha comprado. Ele comprou daqueles os mais caros que dizem logo as semanas e não sei o quê, não é os dos tracinhos. E então eu lembro-me de entrar no quarto e ele, eu já sei, não precisas de me dizer. E eu estava a tentar fingir e pronto, e não consegui. Mas pronto, ou seja, tanto um quanto o outro estávamos a sentir que já estava. Portanto, não foi uma surpresa, mas não foi assim, não estávamos mesmo à espera. E portanto foi. Mas não tive, quando recebi o teste, eu não tive mínima de todo consciência do que é que vinha aí. Eu simplesmente fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito, e por embarcar nesta viagem desconhecida, não é? Porque acaba por ser uma viagem desconhecida.
E eu lembro-me que, pronto, naquelas primeiras semanas não se conta nada a ninguém, mas eu não me aguentei. Gonçalo soube, imagina, às 11 da manhã e a minha irmã soube ao 12:02, porque eu não conseguia esconder. Então nós entrávamos, os dois a rir, assim. É das pessoas que, para mim, teve um impacto maior, foi contar mesmo à minha irmã, porque foi mesmo aquela pessoa que teve a informação em primeiríssima mão. E ter com a minha irmã, e nós começamos a rir. Ela, o que é que se passa? E nós não conseguimos dizer, só nos rimos. E de repente o Gonçalo põe a mão na minha barriga e ela, não, a reação dela, porque ela não sabia, ou seja, isto era nós estávamos a tentar, mas não tínhamos contado a ninguém, era uma coisa só nossa. E então, pronto, foi assim. Como é que foi a gravidez? Muitos enjoos, sintomas, como é que foi? Eu acho que vomitei até o último dia. Eu tive mesmo muitos enjoos. Sofri, mas eram, não é enjoos, vómitos. Eu chamo aquilo vómitos, porque eu ficava mal disposta, eu vomitava e no segundo a seguir eu estava a comer. Não é como quando eu me sinto mal disposta sem ser grávida, eu vomito e não consigo pôr mais nada na boca, nem pensar. Na gravidez, não, eu vomitava, o Gonçalo, nós já aquilo já era quase rotina. Imagina, se eu passava 3 horas e meia sem comer, eu vomitava. Porque eu tinha que comer de 2 em 2 horas, no máximo de 3 em 3 horas. Senão o corpo mandava o que quisesse lá para fora. Pronto, era a Margarida sempre muito. sempre pôr-se muito na minha vida. E então tive. Ou seja, não tive uma gravidez, nada. Se eu fosse uma pessoa assim negativa, respondia: eu odiei estar grávida. Mas eu adorei. Mas tive muitas coisas que aconteceram que foram complicadas. Eu fiquei com asma, principalmente a partir, ou seja, no primeiro trimestre tive muitos enjoos, mas eu já lidava daquilo de uma forma, não ficava, pronto, não ficava o resto do dia mal, ou seja, eu vomitava, continuava a vida, vomitava, continuava a vida. Era assim, eu cheguei a fazer um espetáculo, não, muitos espetáculos, mas numa estreia de um dos espetáculos que eu fiz, eu vomitei antes de entrar em cena e entrei em cena. Isto num auditório enorme em que eu tinha que ter a voz impecável. Mas pronto, era uma coisa que o meu corpo arranhava um bocado, claro, mas já estava mais habituado. Portanto, isso para mim não foi, ou seja, foi um problema, não foi um problema. Eu vi aquilo de outra forma. Depois, eu trabalhei muito até vai, às 32 semanas, não parava de um lado para o outro, quase como se não tivesse grave. As pessoas só diziam: tens que ter calma, não é assim, estou acelerada. E pronto, e eu continuava. E depois, eu tenho consciência que foi um bocadinho por causa disso, eu fiquei com asma no terceiro trimestre e tive contrações a partir das 34 semanas. Portanto, tive que ficar em repouso absoluto. Portanto, tive ali uns problemazinhos que a asma foi o mais grave, mas que pronto, não tornaram uma gravidez tão simples. Mas eu estava sempre a tentar desvalorizar os problemas. Na minha perspectiva, estava sempre: não há problemas, vamos para a frente, manter um espírito positivo, não é? Manter um espírito positivo. Exato. Por exemplo, fiquei com a asma, não sei o quê, vou ter que ficar em casa. Ok, vou ter que ficar em casa, mas vou para o yoga. Vou passar a yoga todas as semanas, para o yoga, para a preparação para o parto. Então tentava, pronto, ok, a asma aconteceu, mas vou tentar aprender a contornar este problema de respiração. Pronto, foi um bocadinho por aí. E o parto, em contrapartida, foi fácil, difícil? Foi as duas coisas também. O parto, o trabalho, bem, há uma parte que se calhar até gostava de dizer aqui na entrevista, porque já partilhei nas minhas redes e pronto, acho que é uma coisa triste em relação ao Sistema Nacional de Saúde, que é a violência obstétrica, e eu sofri infelizmente antes do trabalho de parto.
quer dizer, eu estava em trabalho de parto, mas diziam que não. E então eu fui para as urgências, eu ia sempre, como tive estes problemas todos no final da gravidez, eu fui várias vezes às urgências do Hospital São Francisco Xavier, que foi onde eu nasci e onde a minha irmã nasceu, e até eu pus na cabeça, não ponho uma coisa na cabeça, pus na cabeça que queria que ela nascesse em São Francisco. Pronto, eu fui e no dia 10 de Abril fui para as urgências porque eu disse estava em casa sozinha e eu liguei ao meu pai assim, eu não me estou a aguentar, estou com muitas dores, eu tenho que ir para o hospital porque eu tenho quase a certeza que está para nascer. Tive a manhã inteira, eu lembro que só fomos para o hospital para ir ao 12:30 e eu tive desde as 8 da manhã com contrações. Estava mesmo, estava a controlar o tempo e tudo, e eu percebi isto, está a acontecer. Fui para o hospital e o Gonçalo estava a trabalhar, não conseguia ir para lá, por isso é que liguei ao meu pai. E depois chego ao hospital e põem-me a paracetamol. Põe-me a paracetamol, fazem-me o toque, dizem que eu não estou com dilatação, que realmente sim, estou com contrações, mas não tenho dilatação. Portanto, vão-me dar o paracetamol para ver se as contrações acalmam, para conseguir fazer a dilatação depois a começar a fazer a dilatação em casa. Este era o primeiro programa e fizeram uma série de análises porque não se compreendia tantas contrações com uma dilatação sem dilatação, basicamente. Portanto, o que é que acontece? Eu fico lá da 1 da tarde até às 7 da noite, chegam às 7 da noite e vem um médico que me diz que eu não estou em trabalho de parto, e que eu estou com uma infecção urinária e receita-me um antibiótico. E eu disse, mas olha, e volta-me a fazer o toque, ou seja, volta novamente e diz, não está com dilatação nenhuma, continua isto tudo, não está preparado para bebê nenhum nascer, você está aí com uma infecção urinária. Eu, na altura, disse-lhe que eu, durante toda a gravidez, eu tinha estado com os níveis, aqueles níveis que se medem de semana a semana, a 15 em 15 dias, no centro de saúde, tinham estado sempre elevados, ou seja, eu estive sempre com os níveis fora do normal, que quase pensavam que era sempre uma infecção urinária, mas nunca era mesmo só, ou seja, sempre tive. Foi uma alteração que como eu também tenho areias nos rins e etc., podia ser isso que causava aquilo. E eu expliquei isso ao médico, disse, olha, sei quê, e ele, não, tenho a certeza que você está com uma infecção urinária, e eu respondo-lhe, olha, eu já estive internada há 1 ano por causa de uma infecção urinária, que foi a única vez que eu tive na vida, e eu tive pós-rins e eu tenho medo que isso prejudique o bebê, e quero pronto, ter a certeza, por isso gostava que fizesse uma ecografia para ver se estava tudo bem com o bebê. Do qual ele começa a responder-me aos berros, a dizer que eu estava a duvidar da sua doutrina enquanto médico e daquilo que lhe estava a dizer, e que estava a pôr em causa aquilo que ele me estava a dizer, e começa aos berros a bater com a mão na coisa, e disse, olha, não fala assim comigo. Eu começo a chorar, gravidíssima, não é? Começa a chorar e diz-me que não vai fazer ecografia nenhuma porque já fez o CTG e que está tudo bem com o bebê. Pronto, isto acontece, eu fiquei chocadíssima, não é? Fui ter, o Gonçalo estava lá à minha espera e disse que ficou logo muito irritado, não é? Ter esta situação, mas eu liguei para a minha obstetra, que me disse para eu ir diretamente para o Hospital de Cascais, e foi a melhor coisa que eu fiz. E fomos para Cascais e eu já estava num estado, depois de um dia inteiro no hospital, de ter que me ter tido, estava mesmo esgotada. Eu entro nas urgências de Cascais, eu lembro-me perfeitamente de estar deitada e a senhora dizer, a menina está em trabalho de parto. E eu disse, eu sei, e começo a chorar, porque eu sabia, desde que tinha acordado naquela manhã, eu sabia que a Margarida ia nascer. Eu estou a falar disto, até me emociona. E é horrível que haja médicos como aquele médico, não é? Eu lembro na altura nós falarmos de irmos fazer uma reclamação e etc., mas nem depois nasce o bebê, é tudo e nós não tivemos disponibilidade mesmo para o fazer. Mas faço questão de o dizer porque
há muitas mulheres que sofrem disto, até às vezes bem pior. No meu caso foi mais o toque, foi muito invasivo, mas foi a falta de educação, pronto, mas é tudo aquilo que eu expliquei. Pronto, eu chego, entro na sala de partos e o trabalho de parto foi com uma enfermeira incrível, que se chamava Inês, e correu super bem o trabalho de parto. Nós fizemos com a bola de pilates, música, estávamos sempre uma animação. Mas a Margarida estava pronto, estava a demorar, eu estava a demorar a fazer a dilatação. E então aquilo não foi logo, e portanto a enfermeira saiu do turno às 4h30 e entra-me no quarto e diz: Olha, Inês, desejo a melhor sorte do mundo, vai correr tudo bem, mas eu tenho que me ir embora. E eu fiquei: não acredito, não acredito, não acredito. E eu sabia, parece que acertei em tudo, eu assim, não acredito. E porque nós tínhamos o plano de parto todo feito juntas, estava tudo programado. Ela sai, eu adormeço, no máximo 5 minutos para descansar, porque depois o trabalho de parto começa a ser muito cansativo. E então ela disse: Olha, descansa um bocadinho e daqui a nada também vais acordar e isso vai outra vez. E eu acordo com imensas dores, ou seja, a epidural estava a começar a perder o efeito, e chamamos a enfermeira e ela diz que começa a dizer para baixar a música, e nós deixamos de ouvir o coração da Margarida. E então isto foi tipo no espaço de 10 minutos, digamos assim, ou 15 minutos, que a Margarida depois nasceu, que foi os piores 15 minutos da minha vida. Porque, como não se ouvia o coração, de repente, eu só sei que eu lembro-me de ter por volta de 10 profissionais de saúde à minha volta, cada um gritava aquilo que achava. O Gonçalo, depois, entretanto, no último minuto, foi mandado sair, porque eles tiveram que fazer o corte, e tudo isto sem eu ter qualquer tipo de controle, ou seja, eu tinha tudo planeado, o trabalho de parto maravilhoso, e de repente nos últimos 15 minutos isto acontece. Houve um médico que começou a fazer assim uma força para baixo, porque ela, como não descia, não queria descer, pronto, foi muito complicado, o final foi muito complicado. E ela saiu, não chorou, e eu fiquei logo preocupada, não é? Depois daquele aparato todo, fiquei logo preocupada. Eu nem sei se preocupada é a palavra certa, fiquei logo, só gritava a dizer: Gonçalo vai ver a Margarida, Gonçalo vai ver a Margarida. E ela nasceu com um índice de apegar muito baixo, porque estava mesmo inanimada, ou seja, ela nasceu desmaiada. E porque lá está, o que é que aconteceu? Eu no dia 10 de manhã, eu comecei a ter perdas de líquido amniótico. Isto começou às 8 da manhã de dia 10, e a Margarida nasceu às 5 da tarde de dia 11. Mas eu, na verdade, só arrebentaram as águas, porque eu tinha uma ruptura superior da bolsa, por isso é que eu estava a perder líquido, rebentaram as águas por completo às 7 da manhã no dia 11. Das 7 da manhã até às 5 da tarde, ela provavelmente começou cada vez a perder mais, ou seja, ela já estava a perder desde o dia 10, e depois estas últimas, portanto, das 7 às 5 são quase 12 horas, são 10 horas e 10 horas, são 10 horas. E portanto ela estava a ficar sem ar. Acho que é um bocado isto que foi isso que aconteceu, e por isso é que nasceu, houve aqueles últimos minutos foram tão complicados. Mas pronto, nasceu, depois passou, o pediatra ficou logo lá, não sei o quê, mas não teve que ir fazer, ou seja, ela nasceu, teve aquela, já não tenho noção do tempo, mas cerca de 10 minutos, 15 minutos para ser reanimada, tudo ali ao meu lado, tudo ali ao pé de mim, ou seja, não foi para uma sala e desapareceu, como acontece a imensos bebés. E depois ela ficou logo a fazer contacto pele a pele pronto, o contacto pele a pele tem imensos benefícios, mas acima de tudo, como tinha nascido tão em baixo, para recuperar, ou seja, eles pediram para ficar 2 horas de contacto pele a pele para ela recuperar o que tinha perdido.
E Isso pronto, foi e uma recupero. verdadeira montanha-russa de emoções, não é? Começou muito mal, depois ficou bem, depois outra vez assustador. E Foi, aquele momento em que te põem a Margarida nos braços, sentiste logo aquele amor incondicional? sim. Eu senti missão cumprida. Depois deste todo este trabalho, não é? Tudo isto, eu primeiro só queria ouvir chorar, que era isso que eu estava a dizer. Eu só vai ver a Margarida e as enfermeiras diziam para o Gonçalo ficar ao pé de mim. E não parecia real, ao mesmo tempo, depois daquilo tudo, não parecia real eu tê-la nos meus braços. E ela estava, e estava bem. Eu não fui aquela mãe, eu sou, às vezes, nos momentos que toda a gente chora, eu rio-me. Nos momentos em que toda a gente ri, eu choro. Portanto, eu tenho esta coisa. Portanto, eu lembro de eu não chorar, eu lembro só me rir e de ficar tão feliz que não havia mais nada, não havia nada que eu pudesse dizer ou fazer. Eu lembro-me de a sentir no meu, a sentir completa. Ok, está tudo completa. A espera já acabou a espera, agora já estás mesmo aqui. E portanto foi mesmo realizado um sonho, não é? A verdade é essa. E Concretização. aqueles primeiros dias depois de regresso a casa, já sem a ajuda das enfermeiras, como é que foram? Então, primeira noite eu não dormi. Na primeira noite no hospital, elas vinham sempre que eu precisava, mas eu praticamente não dormi. Mas eu parece que tinha tipo, não sei se era de epidural, eu tive um pico de adrenalina tão grande que eu fiquei sem dormir e no dia a seguir vieram as visitas e toda a gente me dizia que nem parecia que eu tinha tido o trabalho parto, ninguém. Eu estava numa felicidade tão grande que eu estava sempre em altas, ou seja, estava sempre quer pegar na Margarida? Eu deixava, não estava aquela coisa tipo agarrada. Eu deixei os familiares mais próximos, todos que vieram, pegar na Margarida, estava sempre bem disposta para. Sei, eu não sei o que é que se passava comigo, eu estava mesmo num êxtase. Não sei, quer dizer, sei, estava mesmo muito bem disposta, muito feliz, muito extasiada. Quando chegámos a casa, esse estado foi-se mantendo e depois vêm as hormonas todas do pós-parto, que eu não senti no primeiro, ou seja, quando estive no hospital eu não senti, há muitas mães que sentem logo aquelas hormonas muito fortes do pós-parto, de ataques de choro, eu só comecei a sentir isso quando cheguei a casa. A parte da amamentação foi muito complicada. A Margarida tem a boca muito parecida, não, tem a boca igual à minha, ou seja, ela tem o maxilar inferior um bocado retraído e o superior para a frente, e o que faz que ela não quando começou não conseguia fazer uma sucção. E depois passo a ajudar à festa, eu também não tenho os mamilos saídos, tenho os mamilos muito pouco saídos, então isso foi das coisas mais difíceis nos primeiros dias, eu queria mesmo muito amamentar, tipo, estava ali, queria imenso, e não estava a conseguir, depois tínhamos que dar o leite adaptado, e então foi assim um processo. Lembro-me que foi por causa da amamentação que eu tive aqueles tais picos de tristeza, digamos assim, no pós-parto, de achar-me impotente, ou seja, bolas, eu consegui parir esta criança, mas eu não a consigo alimentar. E então era o que me custava mais pronto, nestes primeiros dias. Porque de resto as coisas foram todas muito intuitivas, tudo acontecia, ou seja, era quase como estávamos a aprender e estávamos a fazer, mas saía muito natural, como nos preparámos tanto. Claro que toda a preparação depois chega ao momento e há muita coisa que nós esquecemos. Lembro perfeitamente dos primeiros banhos da Margarida, o Gonçalo só dizia, não sei como é que tu consegues ser tão prática, porque eu fazia ali, eu tinha todo o cuidado e mais algum, mas era a minha
era a minha filha, como um macaco. Tu vês uma macaca, não é? A tratar da criança, de um bebê, de um lado para o outro, porque é filha, porque é ali, é uma cena, algo quase carnal. E o Gonçalo, pronto, pai, é diferente, a nível de sentimento, principalmente nos primeiros meses, é quando se sente. Porque eu tive com a Margarida 9 meses dentro da minha barriga, o Gonçalo não, não é? Os homens querem muito e quando eles nascem querem muito estar, alguns, não é? Querem muito estar presentes e na altura o Gonçalo, pronto, teve toda a licença de paternidade e estava muito presente, mas lembro-me dele ter um pânico gigante de lhe dar banho e para mim eu não percebia porque aquilo era para mim uma coisa super intuitiva. Portanto, foi a amamentação, é que infelizmente foi o que. Mas amamentei até aos 6 meses, ou seja, foi muito difícil o início, mas eu fiz até aos 6 meses a leitamento misto, ou seja, dava. Era muito mais difícil, é muito mais difícil, mas eu não desisti, então dava sempre primeiras maminhas, ela depois ficava com um bocadinho de fome e eu percebi que já não queria mais, pois isso depois foi uma coisa que nós nos fomos percebendo. Dava-lhe o biberon, então era sempre esta rotina, primeiras maminhas, depois o biberon. E pronto, e ela foi crescendo saudável e pronto, isso era o mais importante. Como é que foi gerir esses picos de tristeza? Lá está, foi muito difícil. Eu lembro, eu depois pedi ajuda a uma enfermeira e nós fomos lá e depois lá aquilo parecia tudo muito simples e depois chegávamos a casa e voltava tudo atrás. Foi um processo muito difícil, mas a partir do momento em que eu aceitei que isto era o que era, ou seja, eu estava a fazer o meu melhor e que não me podia culpabilizar constantemente e nós fazíamos a amamentação de 3 em 3 horas, constantemente com uma falha, sentir-me sempre que estava a errar, a falhar, que é uma característica minha, enquanto Inês, que quer sempre cumprir as coisas corretamente e tenho muita dificuldade às vezes de aceitar que fiz mal. Não é aceitar, eu aceito, mas internamente fico magoada. E desde que fui mãe que aprendi a lidar muito, olha, se calhar acabei de chegar a uma conclusão que nunca tinha chegado. Que tive que aprender mesmo a aceitar, olha, é assim, eu dou o meu melhor sempre. E portanto, a partir do momento que eu mudei este mindset, que não foi fácil, as coisas começaram a fluir cada vez melhor e eu comecei cada vez a conseguir amamentar mais. E pronto, acho que foi muito por aí. É mudança de mindset, de perspectiva e acreditarmos mesmo que nós somos as melhores mães do mundo. Aquilo que nós fazemos por aquelas crianças é mesmo o melhor, porque nós estamos a dar o nosso melhor. E isso não interessa. Se a Francisca faz de uma maneira e a Madalena de outra, é indiferente, porque eu, Inês, faço assim e este é o meu melhor. E eu, se calhar, agora pensando mesmo, acabei por pegar um bocadinho nesse ensinamento que a maternidade me trouxe para a minha vida. E daí eu dizer que no início da entrevista que eu passei a estar muito mais focada, porque passei a não estar tão preocupada de como é que a Madalena ou a Francisca faziam. E isso é que te dá foco, é esse mindset, na minha opinião. O que é que achas que é mais desafiante em ser mãe, em criar um ser humano, não é? Tu só vais saber se fizeste um bom trabalho daqui a 20 anos. Portanto, ao longo do percurso vais vendo pequenas conquistas que vão adquirindo boa, por exemplo, dar um exemplo, ontem fomos a uma reunião em que o diretor nos dizia que a Margarida estava muito desenvolvida e que estava a comunicar, que tinha um nível de comunicação muito elevado acima da média, não sei o quê, que era muito expressiva. Pronto, isso é uma conquista para nós enquanto pais e dão-nos os parabéns enquanto pais, ok, mas eu só vou saber que realmente aquilo que eu estou a fazer foi bem feito quando ela for uma adulta com estrutura, consciente, com compaixão e que todos aqueles ensinamentos que teve desde o nascimento
façam que seja construída uma pessoa extraordinária, que é esse o nosso desejo, não é? É que os nossos filhos sejam melhores do que aqueles que nós já fomos, na minha opinião. Desde que fui mãe, é esse o desafio constante, é que eu quero que ela seja, e que às vezes coisas menos boas da nossa vida que nós podemos evitar que ela também passe por elas, não é? E não é mencionando-as, não é tornando-as importantes, dar-lhes importância, é dar-lhes ferramentas para que quando elas acontecerem, saber lidar com elas. E essas ferramentas e essa forma de viver, seja ela, por exemplo, a Margarida, um dos grandes desafios para nós é que ela tem muita dificuldade em aceitar um não, por exemplo. Está na fase que tem muita dificuldade em aceitar um não e gerir a emoção, ou seja, ela tem dificuldade porque houve uma coisa que não quer e, portanto, não sabe como gerir essas emoções. Essa é a fase em que ela neste momento está. E então o nosso objetivo enquanto pais é que ela consiga gerir da melhor forma estas coisas menos boas que a vida tem que vai ter sempre. E portanto eu acho que o maior desafio é mesmo esse, é tentarmos ao máximo que os nossos filhos estejam bem encaminhados e que sejam bem encaminhados e também que eu estava a dizer, por exemplo, coisas nossas, tentar não dar as tais ferramentas, mas não pôr os nossos pesos, nossas coisas más em cima deles, porque eles não, são a pura da inocência e não precisam de, e infelizmente muitas vezes, às vezes quase que intuitivamente ou sem querer, nós passamos, ou às vezes até coisas que dizem que nós não temos noção do impacto que às vezes podem ter, do género, tens mesmo um feitiozinho como a tua mãe, por exemplo, uma frase pode ter assim, isto se for dito uma vez, pronto, esqueceu. Agora, se isto for uma frase que for constantemente dita ao longo do crescimento, a verdade é que essa pessoa, essa criança, vai crescer. Eu tenho mesmo um feitiozinho como a minha mãe. E, portanto, são pequenas coisas minúsculas que podem ter um impacto enorme no crescimento daquela criança. Portanto, o maior desafio é fazer um bom acompanhamento, uma boa pedagogia, e é esse o nosso maior desejo, esse é o nosso trabalho, é esse o meu trabalho, e do Gonçalo também, claro, mas é dar-lhe ferramentas para ser uma pessoa feliz e sem... Cada vez mais nós vemos tantas crianças, cada vez mais novas, a partir dos 13 anos, com problemas psicológicos, a serem acompanhadas por... não acho que ser psicólogos sejam maus, até acho que são bons, mas com muitos problemas, ou seja, que não sabem lidar com uma série de questões deles próprios. E eu desejo mesmo que, se a Margarida tiver que ir para o psicólogo, ou se eu achar que for benéfico para ela, claro que sim. Agora, eu gostava muito dela conseguir criar as suas ferramentas para que isso, se ela vá ao psicólogo, o psicólogo diga assim, mas olha, Margarida, tu estás preparadíssima, está tudo muito... É isso mesmo, é esse o pensamento. E eu... é esse o meu desejo. Claro que vem a pré-adolescência e depois vem a adolescência e não é nada fácil para os pais. Acho que esse vai ser um grande desafio. Inês, e quando é que decides criar a página do Say Yes to Mami? Então, a Say Yes to Mami nasceu quando eu estava de 3 meses, mais ou menos, de gravidez, e eu não fui contando muito calmamente aos familiares mais próximos e aos amigos mais próximos, mas sentia-me muito sozinha, no sentido em que eu era a primeira grávida das amigas, da família, a primeira em tudo, que eu, na verdade, fui continuando o que aconteceu comigo. Eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. Portanto, a Margarida
também. E o Gonçalo também foi o primeiro em tudo. Na família dele, ele já não foi o primeiro a ter um filho, porque já havia um primo. Portanto, essa era a única pessoa que eu falava, que era a prima do Gonçalo, sobre a gravidez e sobre questões. E então comecei na minha página pessoal, que eu tinha de Instagram, a seguir a enfermeira Carmen, algumas mamãs, muito poucas, mas pronto, era uma distância muito grande. Eu sentia que tinha algo a dizer. Eu acho que acima de tudo eu tinha algo a dizer, que era, eu ouvia as minhas amigas que queriam muito ser mães e querem muito ser mães, dizer, ai Inês, mas como é que tu consegues? Mas como é que vai ser? Não sei, muitas questões, ou seja, à minha volta eu tinha um mar de questões. E eu pensei, eu vou responder estas questões. O que eu quero é responder estas questões para todas as jovens que têm possibilidades e têm uma estrutura para conseguir ser mães, não é ser mães à maluca, e portanto vou desmistificar muitas questões e muitos bichos de sete cabeças que nos são impostos culturalmente. Ou seja, um dos principais era, eu lembro-me, vais ser mãe, vais destruir a tua carreira. Ou seja, se tu queres ser mãe aos 26 anos, pá, esquece, tu vais perder os melhores anos para tu estás a construir a tua carreira. E então eu ficava tipo passada e dizia, mas porquê? Mas porquê é que a minha carreira não pode continuar comigo a ser mãe? Porquê é que isso vai prejudicar a minha filha? Ou porquê é que isso vai prejudicar... Pronto, uma série de questões. Então, muitos, os atores, os artistas, os cantores, escolher ser mãe é sempre um problema, porque depois deixa de se poder fazer os espetáculos, porque depois não se pode ir aos ensaios, ou seja, havia sempre problemas. E eu, quando me põem muitos problemas à frente, eu vejo sempre como desafios. Então, assim, pronto, eu ouço isto tudo à minha volta e penso, eu quero dar a minha palavra, quer que seja ela para 500 pessoas, seja para 1000, seja para 10.000, seja o que seja. Mas eu quero dizer alguma coisa, porque pelos vistos eu tenho muita coisa para dizer. E eu lembro-me desde miúda, eu escrever muito. Ou seja, eu estava triste e eu pegava num papel e escrevia. Tinha cadernos de coisas que escrevia. Às vezes coisas que não faziam sentido absolutamente nenhum, mas era a minha forma de expressar aquilo que eu estava a sentir. Portanto, era o meu bote, nem sei bem a expressão, agora não me está a sair. E pronto. E nos últimos anos, eu continuei a fazer isso. Nos últimos anos, antes de ser mãe, eu ainda fazia isso, já não fazia quando não tinha aqueles diários com tanta frequência como tinha quando era mais nova, mas sentia que tinha que voltar a escrever, tinha que voltar a falar e tinha que voltar a dizer. E então eu falei disso com uma amiga minha que quer muito ser mãe, e disse-lhe que queria dizer alguma coisa. E ela, então, mas o que é que vamos fazer? Como é que queres fazer isso? E eu disse, pá, porque depois havia toda aquela questão de expor a criança, não expor a criança, todas essas questões que depois envolvia a página. Que eu disse, olha, eu vou e logo se vê o que é que depois acontece. Eu vou numa de responder as questões e inspirar as outras mulheres e jovens em ser mães. E pronto, foi assim que nasceu. E o que é que já trouxe esta comunidade? Ai, tanta coisa. Olha, companhia, primeiro. Ou seja, relação. Eu, quando estava grávida, passei a ter pessoas, companheiras de gravidez, não é? Ou seja, mães que também estavam de primeira viagem, e portanto partilhava, então, mas tens isto, tu tens aquilo, e então consegui ter ali uma certa comunicação direta com alguém que estava a passar exatamente pelo mesmo que eu. Portanto, essa foi a primeira conquista para mim, e para mim isso já era, na altura, fantástico. E depois, foi o que me trouxe muito a Say Yes to Mommy, foi eu sentir que aquilo que eu desejei no início foi conquistado, ou seja, eu passei
começar a receber mensagens de mães, de mulheres a dizer, olha, depois daquilo que tu escreveste, consegui convencer o meu namorado ou o meu marido a sermos pais, ou tu inspiraste-me para nós sermos pais, e de repente parece que aquilo que eu desejava estava a ser, parece não, realmente está-se a realizar. Não é não foi uma página que eu consegui ter a full time, ou seja, eu tinha sempre muitos trabalhos à volta da página, portanto, está a ter um crescimento, não rapidíssimo, é uma coisa que está a crescer evolutivamente ao tempo que eu dedico. Quanto mais tempo dedico, mais crescimento tem, é um bocado por aí. E gosto muito da comunidade que tenho, gosto muito das pessoas que nos seguem, e pronto, e tenho aprendido muito. Ainda na segunda ou terça-feira, estava a refletir sobre o Instagram e porque é que vale a pena continuar e porque é que devo continuar a fazer. E pensei nas pessoas que me tornaram uma mãe melhor. Ou seja, há muito aquela vibe no Instagram de dizer, ai, inspiras-me, e isso é ótimo. Há muita gente que me inspira por diferentes motivos. Mas a questão é inspirar, outra coisa é modificar, é ter um impacto na vida das pessoas. E eu refleti sobre isso e mencionei, e agradeci, e até acabei por agradecer pessoalmente, porque encontrei uma das mamãs que eu tinha falado naquela manhã. Foi muito curioso, é mesmo o universo a conspirar a nosso favor. E, e agradecer, porque se eu sou a mãe que sou hoje, é graças a essas pessoas. E eu não sei, mas acho que sim, que há muitas mães também que o sentem em relação a mim. Se são as mães que são hoje, é porque viram algum post meu que o fez pensar aquela coisa de uma maneira diferente. E, portanto, é esse o impacto que eu desejo de ter, é inspirar e fazer com que seja diferente, e não mais uma página de mamãs a mostrar uma bebé giríssima e a roupa. Acho que isso também é giro e acho que também é importante, mas eu tenho em mim sempre muito aquela questão de informar e tocar também. Não é o foco principal, mas também faz parte dos nossos conteúdos. Oh, Inês, e assim para terminar, 3 conselhos para recém-mamãs. Primeiro, aproveitar. Segundo, descomplicar. Exatamente, aproveitar, descomplicar. E em terceiro lugar, está tudo certo. Ok? Pronto, acho que é isso. Acho que se eu tivesse que dizer, era isso que eu dizia. Obrigada por esta partilha. Nada, Falaste aí nada. de coisas muito, muito importantes, eu acho, para quem quer ser mãe, para quem é mãe, e acho que são assuntos que às vezes não chegam às pessoas, a não ser por essas, não é, por essas páginas. Portanto, Mesmo. obrigada, Inês. Obrigada, muito obrigada, Daniela.